Bom dia a todos, eu me chamo Bruna. Hoje eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso no bacharelado em Química. O título do trabalho é Imunoterapia para tumores sólidos, uso de anticorpos monoclonais e receptores quiméricos de antígeno, tendo como alvo a anidrase carbônica 9. A minha orientadora é a professora doutora Eloá Rabelo Soares. E eu pretendo apresentar o trabalho na mesma ordem que os tópicos foram dispostos no trabalho escrito. Eu vou desligar o vídeo provavelmente nos próximos slides, porque algumas vezes o vídeo ele ocupa um espaço em cima das referências ou em cima de uma imagem, então quando não estiver ocupando, eu vou ligar o vídeo e quando estiver ocupando, eu vou desligar, tudo bem? Isso. As anidrases carbônicas, CAS, fazem a hidratação do dióxido de carbono a íons bicarbonato com a liberação de prótons, e o EC ali em cima é o commission number, que identifica as enzimas através da reação que ela catalisa, e aqui embaixo a gente tem um esquema representativo genérico de como seria a catálise. Então, em uma, a gente tem o zinco coordenado à hidroxila, os elétrons do oxigênio fazem um ataque ao carbono do dióxido de carbono, gerando o composto 2, onde há um íon bicarbonato coordenado ao zinco. Depois, esse composto é deslocado por uma molécula de água e a restituição da ligação entre zinco e a hidroxila é feita pela transferência de próton para o resíduo de histidina 64. Essas anidrases são encontradas no epitélio da superfície gástrica, nas células da cripta do intestino delgado, nas árvores biliares, incluindo a vesícula biliar, nas glândulas gástricas e nas glândulas pilóricas e de Brunner. Embora a K9 seja expressa em tecidos normais, ela é um ótimo marcador endógeno de tumores em hipóxia. E a hipóxia ocorre quando o crescimento celular tumoral ele é maior que a vascularização, o que gera uma diminuição na concentração de oxigênio e também do pH no microambiente do tumor. A resposta celular é mediada pelo fator de transcrição induzido por hipóxia, o HIF1. Então, em A, a gente tem a condição de normóxia, oxigênio suficiente, e em B, a gente tem uma condição de hipóxia. Olhando aqui para A, o HIF ele tem os resíduos de prolina hidroxilados pela prolihidroxilase. Essa hidroxilação permite o reconhecimento pelo VHL, que é o fator de von Hippel-Lindau, e aqui ele é marcado com ubictinas. Então, a ubictinação é uma marcação para que o proteassoma saiba que ele deve decompor o IHF. Quando a gente tem uma situação de hipóxia, o oxigênio é diminuído, então a atividade da prolihidroxilase ela diminui, gerando uma estabilização desse IHF. A K9 é um dos melhores sensores da atividade do IHF, então, portanto, ela é uma boa marcadora de hipóxia e ela também é uma boa marcadora de quando há mutação no VHL, como, por exemplo, nos casos de carcinoma renal de células claras. Os anticorpos monoclonais, que são um tipo de imunoterapia, são formados pela hibridização de células somáticas, que seria a junção do antígeno com células de replicação contínua. Então, aqui a gente tem um anticorpo, e esse anticorpo é formado por uma parte, que é a cadeia leve de aminoácidos, uma cadeia pesada, ligadas por pontos de sulfeto. Essa região é chamada de região constante, e essa é a região variável. E toda essa região é chamada de fragmento de ligação do antígeno, ou seja, onde o antígeno vai se ligar. Como cada anticorpo é específico, para formar esse anticorpo, a gente precisa aplicar o antígeno no camundongo, então nesse caso é a K9, esperar a resposta imunológica. Após a geração da resposta imunológica, tem a retirada das células do baço, a fusão com as células do mieloma, e aí em seguida, esses hibridomas fundidos, são selecionados, aqueles que forem produtores de anticorpo anti-K9, que no caso é o nosso antígeno. E depois disso é feito a clonagem. O único problema é que esses anticorpos são murinos, ou seja, eles são anticorpos de rato. E quando você insere o anticorpo de rato no humano, pode gerar uma resposta imunológica que a gente chama de anticorpos humanos anti-rato RAMA, que seria uma resposta do sistema imunológico do humano contra essa proteína estranha que é murina. Então, para resolver esse problema, eles criaram anticorpos quiméricos, ou seja, essa parte constante foi substituída pela parte de anticorpos que são humanos, e a parte variável, que é a parte específica para o antígeno, ela é ainda murina. Nós também vamos falar dos receptores quiméricos de antígeno, que são chamados de CAR, e eles são receptores sintéticos feitos para linfócitos T ou para células NK. Então, aqui na representação a gente tem a região intracelular e a região extracelular. Aqui uma representação do receptor de linfócitos T, o TCR, e aqui os CARs de primeira, segunda, terceira e quarta geração. Então, o CAR ele é composto por uma região que é uma cadeia leve e uma cadeia pesada. Ele tem um linker, que é uma sequência peptídica espaçadora,
E isso tudo vai ser chamado de fragmento variável de cadeia única, que é o que significa SCFV. Esses CARs eles foram modificados devido à toxicidade e também para aumentar a eficiência. Então aqui eles adicionam, por exemplo, CD28, que é uma glicoproteína que auxilia no recrutamento de linfócitos T, assim como o 4-1BB. E isso foi feito, esses receptores modificados, eles são feitos para evitar a evasão imunotumoral. O objetivo aqui é conduzir uma pesquisa bibliográfica dos principais anticorpos monoclonais e receptores quiméricos de antígeno desenvolvidos e testados pré-clinicamente in vivo ou in vitro ou clinicamente para a anidrase carbônica 9 até 2021. Então, o método utilizado para revisão utilizou a base de dados PubMed num período até 2021. O alvo são artigos que falam total ou majoritariamente de imunoterapias para anidase carbônica, especificamente de anticorpos monoclonais e receptores quiméricos de antígeno, e essas publicações foram divididas em 3 grupos: estudos clínicos com anticorpos monoclonais, estudos pré-clínicos com anticorpos monoclonais e estudos clínicos e pré-clínicos in vivo e in vitro com receptores quiméricos de antígeno CAR. Os inibidores de K e X, ou de K9, eles não foram incluídos a não ser que sejam associados com imunoterapias. No desenvolvimento, eu vou ressaltar os testes que foram feitos quanto mais longe o grupo chegou. Então, se há testes in vitro e in vivo, eu vou falar dos testes in vivo. Se há testes clínicos, eu vou falar dos testes clínicos para fazer um destaque. Essa comparação, especialmente as porcentagens de redução de tumor, foram feitas através da aproximação do bioimageamento ou dos gráficos que eles dispõem de tamanho e volume de tumor, e ela é aproximada. Então, aqui nós temos 3 trabalhos, eles são todos com anticorpo monoclonal murino IgG1 G250. No primeiro é um teste clínico de fase 1 e 2 com 33 pacientes que utiliza o radioisótopo 131 iodo em carcinoma renal, em pacientes de carcinoma renal, e o resultado foi que a máxima dose tolerada foi de 90 mg por metro quadrado e 81,8% dos pacientes apresentaram uma doença estável. No segundo trabalho, eles utilizaram uma comparação entre os radioisótopos 111 índio e 177 lutécio em pacientes com carcinoma renal de células claras e, respectivamente, a sobrevivência geral para os pacientes com índio foi de 53 dias e com lutécio 139 dias, então sendo lutécio o melhor radioisótopo nesse caso. Já o trabalho de 2014 é um teste pré-clínico in vivo, que não utiliza radioisótopos, utiliza só o anticorpo para carcinoma coloretal, e ele apresentou uma redução do tumor em 2 tipos de tratamento, que é o tratamento imediato e T, tratamento tardio. LT, então, para o tratamento imediato, o tumor reduziu 89% em relação ao controle e 62% em relação ao controle para o tratamento tardio. Aqui são os estudos com anticorpo monoclonal quimérico, ou seja, parte humana e parte murino, em uso isolado ou em associação com citocinas. Então, os estudos clínicos foram feitos em pacientes com carcinoma renal. O principal estudo a ser destacado aqui é o trabalho do Davis, em 2007, que foi um estudo de fase 2 com 13 pacientes, sem nenhuma associação, em que ele obteve 8% dos pacientes com uma resposta completa e 69% dos pacientes com a estabilização da doença. E, além disso, ele deu que a máxima dose tolerada para esse anticorpo quimérico foi de 50 mg por metro quadrado. Os outros estudos fizeram associações com interleucina 2 e com interferon alfa, e foi demonstrado que os pacientes que receberam uma associação com interferon alfa tiveram uma taxa de sobrevivência maior. Ainda sobre o CG250, agora em estudos pré-clínicos, nós temos 2 trabalhos a serem destacados, que é o do Surfos, em 96, com carcinoma renal e com carcinoma de mama, em associação com interleucina 2. Então, para a linha de carcinoma renal, SKRC30, a citotoxicidade foi 45% maior com tratamento em relação ao controle, e para a de câncer de mama foi 24% maior em relação ao controle. E também tem o trabalho do Bauer, em 2009, que fez a associação do CG250 com um fator de necrose tumoral, assim como o interferon gama, gerando uma redução de 33% no tumor em relação ao controle.
Já para o CG250 conjugado a radionuclídeos para carcinoma renal, a gente tem dois estudos, que são o do Steffen, em 1999, que dá a máxima dose tolerada para iodo 131 como radionuclídeo associado ao anticorpo, que é de 2.220 megabecquerel por metro quadrado, e a toxicidade de grau 1, que é náusea e vômito. E também temos o estudo do Muselaers, em 2016, que foi um teste clínico de fase 2 com 40 pacientes, utilizando o radioisótopo 177 lutécio, sem associações, que determinou que a dose máxima tolerada é de 2.405 megabecquerel por metro quadrado e que a sobrevivência livre de progressão da doença para os pacientes foi de, em média, 8,1 meses. Para além do G250, a gente tem alguns anticorpos aqui gerados por Page Display, que é a exibição de fago, que é uma tecnologia utilizada para gerar anticorpos específicos para diversos antígenos. Então aqui vale destacar o trabalho do Cheng em 2015, que é um teste pré-clínico em vivo. Ele fez, na verdade, uma análise que gerou vários anticorpos e o que se destacou foi esse MG119, um anticorpo murino, que gerou no teste em vivo a redução de 29% do tumor em relação ao controle para xenoenxerto de carcinoma renal. Outros anticorpos monoclonais foram gerados. Aqui vale destacar o trabalho de 2010, o primeiro, para carcinoma coloretal, que é o do 7/20, que no tratamento imediato gerou uma redução de 89% do tumor em relação ao controle, assim como o trabalho do Yamaguchi, de 2017, para carcinoma de colo do útero, que gerou uma redução de 40% do tumor em relação ao controle. No trabalho do Lin, em 2017, ele utilizou uma técnica que foi o anticorpo TPL, e o TPL são lipossomas. Lipossomas são vesículas feitas com fosfolipídios, que dentro contém um ambiente aquoso no qual fica a molécula-alvo, então normalmente é usado como drug delivery, e nesse caso ele utilizou o triptolídeo, gerando uma taxa de sobrevivência de 90 dias. Falando agora dos receptores quiméricos de antígeno, a gente tem alguns estudos do Lammers, são estudos clínicos com pacientes de carcinoma renal, no qual ele utiliza dois tipos de CAR. Então, ele modifica o CAR porque ele gerou uma toxicidade alta, então 2 a 4 nos critérios comuns de toxicidade, e ele tenta uma estratégia de associação com o anticorpo G250, na qual ele dá uma semana antes das infusões da terapia, o G250 para que haja uma diminuição na expressão de KIX no tecido normais, ou seja, que evite os distúrbios enzimáticos gerados no fígado nos estudos anteriores, mas mesmo assim ele não consegue uma resposta clínica. Ele consegue uma diminuição da toxicidade, mas não há uma resposta clínica quanto à diminuição do tumor. Aqui nós temos 4 trabalhos com testes pré-clínicos em vivo. Então, o primeiro trabalho de 2016 testa carcinoma renal de células claras e foi gerado um CAR que secreta anticorpos anti-PDL1, que é um regulador do sistema imunológico que pode acabar impedindo que haja a morte de células cancerosas por linfócito T. Então, a inibição desse PDL1 e com essa inibição em associação com a interleucina 21, eles conseguiram resultados que demonstram tumores 5 vezes menor nos camundongos tratados do que no controle. O trabalho do Ku em 2019 para glioblastoma gerou um CAR em associação com o inibidor, que fez a cura completa de 20% dos indivíduos que foram tratados com esse CAR. Os resultados mais frequentes giram em torno de dosagens que não gerem citotoxicidade significativa no caso dos anticorpos monoclonais. Então, para o CG250, essa foi a dosagem máxima tolerada, e para o MG250, associado com 131 iodo, foi essa a dosagem máxima tolerada. A gente pode ver uma discreta melhora quando eles são associados com radionuclídeos ou com citocinas, sendo o 177 lutécio o melhor radionuclídeo e o interferon gama a melhor citocina. E a gente pode ver também que o anticorpo ele funciona bem quando usado para o bioimageamento. Ele foi desenvolvido para o bioimageamento, mas ele tem uma eficácia menor quando se trata de terapia. Nós também podemos ver que os estudos pré-clínicos eles representam 63% da produção científica e que eles foram feitos majoritariamente para carcinoma renal, sejam linhas celulares ou xenoenxerto. Os trabalhos que apresentam diretamente redução de peso ou volume do tumor são 14% dos trabalhos. E os anticorpos com desempenho maior que o G250, que normalmente é utilizado como parâmetro, que foram descobertos aí por diversas estratégias, são esses citados abaixo.
Como conclusão, a gente pode ver que, apesar da dificuldade de comparação dos resultados, já que eles são dados em parâmetros diferentes, o G250, que foi desenvolvido para o bioimageamento, foi o único testado clinicamente. Então, há necessidade de explorar os novos anticorpos gerados que têm um desempenho superior, e a exemplo tem o 7/20, que gerou uma redução de até 89% do tumor em relação ao controle, que demonstra que há necessidade de fazer estudos clínicos com anticorpos monoclonais. Já para os receptores quiméricos de antígeno, a gente sabe que os testados clinicamente foram de primeira geração e o problema da toxicidade acabou interferindo na avaliação da eficácia terapêutica, então ainda há um potencial a ser explorado, e a exemplo a gente pode destacar o trabalho que gerou o CAR G36CD28Z, que é secretor de anticorpos anti-PDL1, e esse trabalho gerou nas análises pré-clínicas tumores até 5 vezes menores que o controle, o que demonstra que existe a necessidade de avaliar clinicamente esses novos trabalhos e que há potencial nessas imunoterapias que ainda são inexplorados. Obrigada a todos que assistiram, obrigada à banca avaliadora, obrigada à professora Luá por me auxiliar nesse trabalho, por me guiar, e obrigada ao UFBC por finalmente concluir essa longa jornada que foi a graduação.